Um lugar especial. Um ambiente léuco. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé. Aberto de terça a domingo na Estrada Geral da Praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. No Marcou no Esporte de hoje, nós vamos mostrar uma história de superação. Cláudio Vicente correu 110 quilômetros, equivalente a 2 maratonas e meia. Tudo isso em função de uma promessa. E você vai acompanhar a partir de agora. Bem, você já viu algumas imagens, o Cláudio Vicente é o nosso convidado aqui no Marcou no Esporte. Não é um atleta conhecido, a gente pode colocar assim, mas é uma pessoa que hoje a gente está mostrando a superação do que o ser humano é capaz. Correr 110 quilômetros, pouco mais do que 2 maratonas e meias, direto, em função de uma promessa. Essa promessa daqui a pouco você vai saber qual é. Parabéns! 110 quilômetros, só de pensar eu já fico cansado. Como é que foi isso? Você era sedentário, de repente começou a correr, tentou uma vez, tentou a segunda, tentou a terceira e consegue aí com várias pessoas te ajudando, correr 110 quilômetros direto. É uma promessa de 18 anos atrás, né? E eu, durante esse período de 18 anos, eu fiz algumas tentativas de começar a me preparar fisicamente para que eu pudesse ter condições de correr os 110 quilômetros, né? Todas as tentativas foram frustradas até que no final de 2009 eu comecei para valer mesmo, comecei a treinar e em março de 2010 eu já fiz a minha primeira prova de meia maratona, ainda sem orientação profissional. E desse período para cá, então de quase 3 anos, eu fui avançando com os treinos, me preparando, até que em outubro desse ano eu já estava pronto, depois de uma série de 8 meses de treinos específicos para o dia 12 de outubro, eu cheguei em condições de fazer os 110 quilômetros e cumprir essa promessa de 18 anos atrás. E a gente está vendo imagens aí da prova, nesse momento, e não foi uma prova que outras pessoas participaram, não valeu o troféu, essa coisa toda. Foi uma prova feita especificamente para ti. Isso, foi. O que englobou isso? Como é que foi? Você teve acompanhamento médico? Você teve pessoas correndo contigo? Como é que foi a logística toda para que tu pudesse correr 15 horas direto? Então, há 8 meses atrás, nós estamos preparando especificamente estávamos preparando o dia 12 de outubro, que era o dia do desafio, e aí montamos toda uma estrutura para que a gente pudesse cumprir a promessa sem riscos maiores, né? Então nós contratamos uma van que levou uma equipe de apoio com pessoas da equipe da qual eu faço parte hoje, né? E junto com o meu treinador, que foi o cara que me preparou, que me deixou em condições, isso é importante, precisa ter uma ajuda profissional. Sozinho eu não teria conseguido, sem orientação profissional eu não teria conseguido cumprir a promessa. E por coincidência, no dia do desafio, 3 pessoas que estavam acompanhando, 3 atletas que estavam acompanhando eram médicos. Então eu estava muito bem assessorado, com 3 médicos me acompanhando, inclusive esses 3 médicos em alguns momentos correram junto comigo, me acompanharam para me motivar, mas também cuidaram da minha integridade física durante o percurso aí de 110 quilômetros em 15 horas. Tu falou do teu treinador, que é muito importante correr e tendo um acompanhamento profissional. E a gente acompanha um depoimento aqui no Marcou no Esporte. Primeiramente, fico muito satisfeito em poder estar aqui nesse momento, no Marcou no Esporte, para contar um pouco do nosso grande atleta Cláudio, nosso super atleta, ultramaratonista, que conseguiu alcançar esse objetivo traçado há 2 anos atrás, com muita determinação, muita persistência.
Nesses últimos 2 anos, o Cláudio foi muito guerreiro. Ele não perdeu um treino de corrida, treinava de 4 a 5 vezes por semana, com um volume de 80 km semanais. Dizer para você, Cláudio, que você é um vencedor. O problema que você teve há 18 anos atrás e que hoje você conseguiu superar esse desafio, essa promessa realizada, isso mostra que você é persistente. Mesmo sabendo que muitos não acreditavam que você pudesse alcançar esse desafio de correr 110 quilômetros, muitos achavam que era uma loucura, muitos achavam que você não ia conseguir, não ia ter forças, e você foi lá e mostrou para todos, mostrou para você mesmo e mostrou que você conseguiria alcançar e superar e conquistar esse desafio de 110 quilômetros. Tá aí o xará, o Fabiano, rapaz. Que depoimento bacana. O Fabiano, muito bom. Fabiano, sempre tem uma questão importante de identificação do atleta com o treinador, né? E desde o primeiro momento, Fabiano e eu nos identificamos muito, né? Então essa identificação é importante porque aí a gente gera uma confiança entre o treinador e o atleta. Do treinador saber que o atleta está seguindo aquela recomendação que ele está passando e o atleta saber que aquilo que o treinador está colocando para ele vai fazer com que ele chegue no objetivo, né? Essa confiança mútua foi o que nos permitiu fazer esse trabalho. Por quê? Porque não é fácil, né? Eu não sou atleta, eu não nasci para ser atleta. O meu próprio tipo físico não é de atleta, mas foi justamente o treinamento que me permitiu fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Isso prova que qualquer um pode fazer esse tipo de trabalho, de corrida. Então quem é sedentário hoje e não está correndo, coloque na sua agenda ali, dia tal, eu vou correr tantos quilômetros, eu vou me preparar. Não é sair correndo assim, né? Mas e por que 110 quilômetros? Quando eu fiz a minha promessa, eu queria sair do lugar onde eu estava morando naquela ocasião, porque 18 anos atrás eu já morava em Florianópolis, para ir para Imaruí, porque é a terra onde os meus pais nasceram e onde existe uma simbologia importante para mim. Por quê? Porque você fazer 110 quilômetros tem que ter uma simbologia, tem que ter uma importância, um valor grande, porque senão fica muito difícil. Depois dos 70 quilômetros, mais ou menos, é só o psicológico que te leva, porque fisicamente você não tem mais condições de continuar. Legal, a gente faz a primeira parada aqui no Marcou no Esporte, a gente está conversando com o Cláudio Vicente, professor universitário e também corredor, ultramaratonista, a gente pode chamar assim, né, Cláudio? Porque o cara correr 110 quilômetros não é fácil. Uma superação do Cláudio e a gente está passando isso aqui no Marcou no Esporte. A gente já volta. Um lugar especial, um ambiente léu, a gastronomia típica da ilha, a tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé, aberto de terça a domingo na estrada geral da praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. Olá, eu sou o Eduardo da Futebol Mania e vou mostrar para vocês as novidades da linha esportiva. Aqui você encontra a linha completa de agasalhos masculino e feminino das principais marcas: Nike, Adidas, Penalty e Mizuno. Souvenir dos clubes Avaí, Figueirense, Grêmio e Inter. Copos, canecas, dominós, relógios, toucas, mascotes e uma variedade grande de produtos. Camisas oficiais dos principais clubes nacionais e internacionais. Bolas oficiais de futebol, basquete, vôlei, chuteiras, meiões, bolsas e bonés. Venha nos visitar. Futebol Mania, Rua Tenente Silveira 141 e Rua Conselheiro Mafra 393. Nossas televendas 3224-1538. Futebol Mania, tudo em material esportivo. Tá aí a loja Futebol Mania, a gente está falando de esporte, então você que está precisando incrementar ainda mais a sua atividade física, ou que não é da atividade física, é sedentário, passa lá na Futebol Mania, você sai já completo, com todo o uniforme, para que você possa fazer aí sua atividade física. O Cláudio Vicente correu 110 quilômetros, ultramaratonista, era sedentário. Em função de uma promessa, ele acabou fazendo 110 quilômetros de Florianópolis até Imaruí. A gente vai acompanhando muitas imagens ao longo do programa. A gente está mostrando imagens da logística tua.
O que você usou? Quantos calções? O que você se alimentou? Água? Como é que foi toda a logística? A logística principal ela envolve equipamento, né, e alimentação e hidratação. Então, em termos de equipamento, pelo fato de nós termos pego em torno de 70 km com chuva, eu saí de Florianópolis no dia 11 de outubro, às 9 da noite, e até às 5 horas da manhã do dia 12 de outubro, eu corri na BR-101 à noite com chuva. Então, nesse período aí, eu precisei usar 3 tênis diferentes, 6 meias, 3 calções, 4 bonés. Então eu tive que trocar de roupa, 4 camisetas, trocava ali mesmo. 3 jaquetas, tinha uma van, eu entrava na van para pegar a hidratação, trocava a roupa e saía. Nesse momento também é que a gente fazia a troca de atletas que me acompanharam, né? Então eu repus em torno de 8.000 calorias ao longo do percurso, é mais ou menos o que a gente gasta de calorias para correr 110 quilômetros, o que é o que uma pessoa normal consome em 4 dias, eu consumi em 15 horas, né? Qual foi o momento mais crítico, mais difícil? Assim, será que não vai dar? Como é que foi? Depois dos 70 quilômetros, embora a chuva tenha cessado e tenha amanhecido, foi o período mais difícil. Por quê? Para fazer 110 quilômetros, você não pode treinar 110 quilômetros para depois fazer os 110 quilômetros. Mas o último percurso de 23 quilômetros de Imbituba até Imaruí foi o percurso mais difícil e principalmente os últimos 10 quilômetros quando eu já estava no meu limite mesmo físico. Daí você pensava que era psicológico? O pessoal que ia do teu lado ia te passando força? Uma grande vantagem nesse percurso final aí é que 4 pessoas me acompanharam, eram 4 pessoas muito descontraídas, alto astral. Então eu comecei a correr esses últimos quilômetros na companhia deles, eles começaram a descontrair e o tempo foi passando. Quando eu percebi, faltavam só 5 quilômetros. Quando faltava 5 quilômetros só, então aí eu já esqueci, já estava muito próximo de eu concretizar o meu objetivo, né? Então a dor acabou ficando em segundo plano. A gente vai acompanhar mais um depoimento aqui no Marcou no Esporte. Bom, quando o Cláudio convidou para participar do desafio, em princípio parecia uma ideia bem arrojada dele, né? Mas eu já sabia que ele estava fazendo uma preparação específica com o treinador, com o Fabiano, e eu achei muito interessante a ideia. Fiz questão de participar, me apresentei para eles como voluntário para acompanhar como médico, né? Porque eu sabia que eles iam precisar de um apoio nessa área, assim, para qualquer eventualidade que tivesse, não só com ele, mas com o restante da equipe também. E foi uma experiência única, foi uma coisa impressionante, principalmente pela força de vontade dele, pela garra, pela seriedade com que ele encarou esses treinamentos e também durante o momento do desafio mesmo, durante aquelas 15 horas, a resistência que ele teve, todo o pessoal da equipe dando apoio para ele, se revezando no acompanhamento, acabou dando tudo certo, acabou chegando todo mundo no final muito bem e sem lesões, sem nenhuma complicação. E depois disso a gente só teve a agradecer para ele, porque realmente foi uma oportunidade única, foi um privilégio ter participado desse desafio. Foi uma experiência assim, que a gente vai levar para o resto da vida e que acabou unindo mais o pessoal da equipe. Cristiano, além de colega de equipe, um grande médico e um grande amigo agora também, né? Ele me salvou das bolhas nos pés, porque por conta da chuva, a principal consequência das chuvas é as bolhas nos pés. Ele conseguiu me manter durante todo o percurso, trocando as meias e os tênis, e eu não tive nenhuma bolha, por incrível que pareça. Teve mais 2 pessoas que participou desse desafio contigo, além de outras, mais 2 também que deixaram um depoimento aqui. Cláudio, eu queria te parabenizar pelo desafio, pela tua coragem, pelos 110 quilômetros, pela superação, era certo que tu ia conseguir. Eu sou grata por isso, pela oportunidade de estar ali junto contigo, acompanhando durante toda a noite e por poder correr os 8 quilômetros do teu lado. Parabéns, eu tenho certeza que Nossa Senhora estava junto contigo durante todos os quilômetros e que venham outros desafios. Vou falar que para mim foi muito emocionante, eu cheguei logo no começo do desafio, vi todo mundo reunido, para mim foi muito legal ver as pessoas empolgadas na ideia, fazendo uma massagem ou fazendo um pensamento positivo. A gente se divertiu bastante durante a noite, a gente ficou preocupada durante a noite, a gente chorou no final do desafio. Foi muito emocionante terminar os 8 quilômetros contigo, subir aquele morro que não acabava nunca. Eu chorava porque eu não aguentava mais, mas eu não queria desistir. Foi muito bom, foi muito gratificante e fiquei sabendo que tem coisa mais pela frente. Tô curiosa. Um beijo. É isso aí!
Parabéns! Valeu, Cláudio! Ó, esse pessoal é nota 10, né? As duas, a Milene e a Cláudia, foram duas das pessoas que me acompanharam nos últimos 8 quilômetros, justamente o momento mais difícil, né? E esse astral dela não deixou com que eu baixasse a bola. Mas uma coisa interessante é que nós tivemos 15, e ela corria, chorava 15 pessoas, também? Corria, chorava um pouco, eu não sei se era pela emoção da prova ou se era pela dor, porque nos últimos 8 quilômetros ainda haviam 2 morros, nós tivemos que subir 2 morros para conseguir chegar lá. Então o final do percurso era a parte mais difícil, né? Mas uma coisa interessante é que 15 pessoas me acompanharam durante o trajeto, estiveram correndo comigo em algum momento, né? E todas essas 15 pessoas não sabiam a razão pela qual eu estava correndo, mas ainda assim se dedicaram como se aquilo fosse um objetivo próprio delas, né? Eu não cheguei lá sozinho, foi um trabalho de equipe, sem essas pessoas todas que participaram seria muito difícil eu conseguir concluir meu desafio. E será que no próximo bloco o nosso telespectador vai poder saber o motivo? Podem saber, vamos saber. Então tá bom, no próximo bloco o Cláudio Vicente vai dizer por que correu 110 quilômetros de Florianópolis até Imaruí. Não perca, muito bom. Um lugar especial. Um ambiente léu. A gastronomia típica da ilha. A tradicional sequência de camarão e um atendimento qualificado. Restaurante Zé do Cacupé, aberto de terça a domingo na estrada geral da praia de Cacupé. Vou aprontar minha rede, vestir minha roupa de pescar. Irei eu e meu amigo, sem receio para o mar. Que belas imagens, hein? A chegada do Cláudio em 110 quilômetros de Florianópolis a Imaruí. E tá aqui o troféu, né? Você ganhou o troféu do pessoal da corrida. Presente do pessoal que me acompanhou, os colegas da assessoria, com a frase que foi meu lema durante todo o desafio, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E aqui é uma réplica da igreja lá em Imaruí, onde foi a nossa chegada. Ô, Cláudio, toda essa tua preparação, a gente estava conversando, você ganhou alguns troféus, medalhas, a gente está mostrando também essas imagens, mas não era para isso, né? Não. De repente, isso foi uma consequência? Nunca tive objetivo. O único objetivo que eu tinha, eu sempre me interessei por maratona. Eu achava espetacular uma pessoa que conseguia concluir uma prova de 42 quilômetros, né? E eu sempre pensei assim, um dia eu quero fazer a maratona. Eu tenho o meu objetivo dos 110 quilômetros, da minha promessa, né? Mas eu quero participar de uma prova, efetivamente, de uma prova de maratona, para sentir o clima, para ver como é você correr junto com outras pessoas e concluir 42 quilômetros, né? Então isso sempre me fascinou, né? Eu sempre admirei demais as pessoas que faziam isso. Em 2011 eu corri com a Tomiko Eguchi, que é meu ídolo dentro do esporte, das corridas. A Tomiko é uma japonesa de São Paulo, uma senhora de 61 anos, e ela é uma das poucas mulheres no Brasil que conseguiu concluir uma prova de 217 quilômetros. Aos 60 anos ela concluiu uma prova de 217 quilômetros. Menos de 10 mulheres no Brasil conseguiram esse feito. A Tomiko é uma dessas pessoas. E hoje eu corro com a Kelly, uma parceria que nós começamos no ano passado. E em abril desse ano nós participamos de uma prova também de aventura aqui em Florianópolis, uma prova de 70 quilômetros, e fomos campeões da prova na categoria das duplas, né? Isso vai sair um livro agora, Cláudio? Eu estou escrevendo um livro já há algum tempo, um livro sobre empreendedorismo pessoal, que envolve empreendedorismo na vida e na carreira da pessoa, né? E o último capítulo do livro eu reservei para relatar os benefícios da atividade física na vida da pessoa. Não só do ponto de vista da saúde, mas também da motivação, da autoconfiança, da autoestima. Tem uma série de benefícios, né?
Então eu relaciono a atividade física com os benefícios para a nossa vida, para a nossa carreira, baseado na experiência que eu tive nesses 3 anos me preparando para o desafio dos 110 quilômetros. Aproveitar também a presença da dona Suzana, do Luiz Henrique também, né? O filho de 7 anos já está correndo, rapaz. Quer dizer que tu já virasse corredor? Já corresse 2 quilômetros? Quer dizer que tu corresse 2 quilômetros e ainda achasse uma moeda no meio do percurso, é verdade? É. Vai querer correr 110 igual o pai também? Sim. Também? Como é que foi essa experiência para ti, Suzana? Então, essa experiência foi muito boa assim, na vida da gente, né? Em princípio eu achava que era uma loucura correr 110 quilômetros. Eu sabia que era uma promessa, mas não sabia o motivo da promessa. Eu contei para ela na noite anterior. Ninguém sabia, eu mantive a promessa como segredo para mim durante 18 anos. E na noite anterior eu contei para ela, para que alguém soubesse a razão pela qual eu estava correndo 110 Só antes da corrida? Só antes da corrida, porque até no momento da corrida eu estava dizendo, desiste, né? Porque tinha muita chuva, o tempo não estava propício para a corrida. Estava bem difícil, assim, eu falei umas 2 vezes, amor, acho que não vai dar, acho que não vai dar. Mas ele estava tão motivado, assim, para ir, ele queria tanto ir, que ele disse, não, eu quero, vai dar certo. E depois que ele me contou o motivo mesmo do porquê que ele ia correr, eu já não achei mais que fosse uma loucura tão grande assim. E tinha certeza que ia dar certo. Tá faltando uma filha de vocês, né? A Isadora também, está estudando agora. A Isadora também correu os últimos metros comigo, né? Cláudio, a gente falou durante todo o programa, 110 quilômetros de Florianópolis a Imaruípe. Você fica à vontade, se você quiser, revelar essa tua promessa que você guardou durante 18 anos na tua vida. Há 18 anos atrás, eu estava com 19 anos e tinha feito 1 ano que a minha mãe tinha falecido de câncer, né? E nós temos uma incidência muito grande de câncer na família. São hoje já 11 casos na nossa família. E naquela ocasião, 1 ano depois do falecimento da minha mãe, eu tive um diagnóstico de um coágulo, alguma coisa na minha bexiga, né? E durante muito tempo eu urinei sangue e comecei a sentir muitas dores, né? E esse diagnóstico tinha 2 possibilidades, uma possibilidade que era um tumor na bexiga e o outro que seria um coágulo, né? E aí o médico pediu para eu investigar isso. E você imagina o desespero que eu estive naquela ocasião, né, por conta disso. E eu sempre fui muito religioso, muito católico e sempre acompanhei muito a minha mãe na igreja. Então meu primeiro e principal suporte foi Deus, foi oração. Rezei muito para que não fosse o pior e fiz alguns exames na sequência e esses exames apontaram que não tinha mais nada na minha bexiga, embora o exame anterior tinha mostrado claramente que existia uma massa dentro da bexiga. E eu atribuo isso a uma graça pela oração que eu fiz, né? E o mais incrível é que vamos recomeçar. A gente sabe que emociona, né? Porque, é claro, correr 110 km, tem uma graça dessa que você está falando, que teve um problema de saúde e consegue superar, e depois disso? Então o exame não deu nada, e quando eu procurei o primeiro exame para tentar tirar uma prova, eu queria uma prova daquilo que tinha acontecido, né? Eu não encontrei mais o exame onde eu tinha colocado, e até hoje eu não encontrei mais esse exame, não existe. O primeiro exame sumiu, eu não consegui encontrar no lugar onde eu tinha guardado. Talvez isso para que eu jamais duvidasse do que tinha acontecido, né? Então eu acabei me apegando ainda mais à oração, ainda mais a Deus, e a igreja onde nós saímos, onde nós partimos no dia 11 de outubro aqui, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde fiz uma oração na saída, isso está nas imagens, né? É a igreja onde eu ia todos os dias rezar para que aquele diagnóstico não se confirmasse com os exames seguintes. Então eu tenho uma convicção muito grande disso, e por essa razão é que eu fiz esses 110 quilômetros e em nenhum momento eu pensei em desistir. Daí, Cláudio, chegando? Chegando. Falta pouco, agora falta metros. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa decisão eu tinha tomado porque o que aconteceu na minha vida era o suficiente para que eu fizesse qualquer esforço para conseguir concretizar essa promessa. Que legal. Olha, a gente vai chegando no final aqui do Marcou no Esporte, a gente mostrou depoimentos, né? Mostrando a força de uma família, a força do Cláudio também, né? Que correu 110 quilômetros, teve uma graça alcançada
se livrou de um tumor e agora tem outras promessas aí também? Agora O pessoal já falou que você teria outra corrida, outra coisa. O exemplo, o que a gente fez agora, esse desafio, né, me deixou convicto de que eu devo usar a corrida para ajudar as outras pessoas, né? Então a gente está programando uma coisa muito interessante. Hoje de manhã eu me reuni com o Fabiano e nós desenhamos um desafio que é fazer uma volta completa no município de Imbituba, que são 80 quilômetros, com a diferença de que é um terreno irregular, então vai ser um terreno muito mais difícil do que o que eu enfrentei agora nos 110 quilômetros, né? Nós vamos comercializar cada um dos quilômetros e tudo que for arrecadado vai ser destinado para uma entidade de caridade lá em Imbituba, e todo o pessoal da nossa assessoria vai nos acompanhar, vai me acompanhar durante alguns trechos do percurso para a gente dar essa volta completa no município, fazer o que a gente gosta de fazer, que é correr, que é cuidar da nossa saúde, mas também ajudar pessoas que precisam muito. Olha, Marcou no Esporte vai ficando por aqui. Que superação! E você que está em casa agora, e sempre é hora de começar. marconosport@tvcom.com.br, reapresentações na tela. Lembrando que o nosso programa agora tem um novo horário, todo sábado às 7h30 da noite aqui na TV Com. E também pelo Twitter através do @Fabiano Linhares. Um abraço, semana que vem, mais um convidado especial.